Olá, olá! Seja bem-vindo a mais uma análise musical da série Cante Mais Sobre Isso, e a música da nossa análise de hoje é... Você é fã dessa banda? Deixa aqui nos comentários, lembrando que você pode deixar nos comentários sugestões de músicas que você gostaria que fossem analisadas aqui no canal. E vale lembrar que quando eu estava olhando o conteúdo desta letra, eu percebi que tem uma grande familiaridade com uma outra música que a banda tem, que se chama Like a Villain. Então eu recomendo que você possa também estar conferindo ela, para você ver como elas se complementam, até para trazer mais reforçadores para os pontos que vamos discutir hoje, porque o tema principal da análise de hoje é limites. Pois é, você respeita os seus limites? Você sabe como construir limites? Ou você é aquela pessoa que geralmente está se queixando de que as pessoas ultrapassam os seus limites? E realmente é uma queixa muito comum das pessoas terem. As pessoas não respeitam os meus limites, mas na verdade, uma primeira pergunta que se deve ter nos momentos em que nos queixamos isso é: eu mesmo estou respeitando os meus limites? Eu tenho claro para mim até onde eu posso ir e quando estou ultrapassando? Isso tudo é muito importante na hora de se falar sobre este tema. Até porque tem muitos mitos que eu no vídeo vou estar aqui quebrando junto com você, para que você possa cada vez mais ter limites fortes, poderosos, para que possa não só ter um convívio melhor com o outro, mas principalmente com você. Então, bora fazer uma pequena introdução aqui sobre o que de fato são limites e aonde que nós podemos tirar da música alguns aprendizados. O que são, para que servem e por que para algumas pessoas é tão difícil estabelecer limites? Elas nada mais são do que linhas imaginárias, porém muito poderosas, que marcam aonde você não deve ultrapassar. Então é exatamente como uma casa que tem ali os muros, os bairros que têm seus cercados. Aquelas cercas não estão ali por acaso, elas estão realmente mostrando para quem passa ali até onde elas podem de fato estar pisando, vamos assim colocar. E no nosso inconsciente, nas questões emocionais, também precisamos construir estas cercas. Então, por isso que eu chamo aqui de linhas imaginárias. E diferente do que muito ansioso pensa, porque tem ansioso aqui que não gosta nem de cogitar a palavra limites, porque ela entende que o limite a limita, só que na verdade não é isso. Então vamos para o primeiro mito das limitações. O limite, ele não serve realmente para limitar você, mas na verdade para te expandir dentro daquilo que é de fato controlado, que é de sua responsabilidade, que de fato te complementa, que faz sentido para você. Então, no clipe é interessante vermos aquela cena onde ele é ali espancado, machucado, como uma bela ilustração de que quando nós não temos os nossos limites estabelecidos e ultrapassamos eles, nós acabamos sendo machucados, acabamos sendo afetados. Então, veja só, se eu não respeito os meus limites, não é que eu não fico limitado, muito pelo contrário, eu fico vulnerável a tudo aquilo que acontece comigo fora da linha. E para isso, eu trouxe aqui um desenho que vai nos ajudar a entender melhor isso que eu estou falando. Então veja, aqui temos uma linha, essa linha vamos entender que é o limite, então temos duas pessoas e vamos imaginar que você é essa pessoa. Entende que quando essa pessoa ela tem alguma atitude, ela vai afetar você, obviamente, mas se aquilo vai, de fato, tirar você da sua tranquilidade, se vai causar ansiedade, estresse, tudo aquilo que realmente vai te machucar, te deixar irado, é o que nós chamamos de rupturas, né? Então é quando aquilo que a pessoa ela faz, ela passa, né, ela cria uma ruptura nessa sua linha, caso ela não esteja fortalecida. E é importante deixar claro já de início que essas linhas imaginárias, elas servem como contratos de você com você mesmo, tá? O outro, ele só vai ter o resultado disso. Então, quando o outro consegue fazer essa ruptura, significa de que essa linha ela não está muito bem estabelecida. E aí aqui nós vamos usar o trecho da música que eu separei.
Você me colocou como o vilão, mas você nunca mencionou a raiz do problema. Pegou o que você queria e inverteu, mas você não vai arrastar o meu nome para o fundo. Tanto não dito me deixou para morrer. Não vou esquecer e agora você é o próximo. Então vamos lá. Essa raiz do problema muitas vezes é a verdade absoluta dentro daquele acontecimento. Quem nunca passou por uma situação onde uma outra pessoa usa do seu discurso, distorce ou tem uma compreensão totalmente equivocada da situação que ali aconteceu entre vocês e realmente passa a transferir para você uma culpa, uma responsabilidade, realmente coloca coisas, as mentiras que te causam de fato uma imagem dessas, né? De tipo, nossa, realmente se isso aconteceu, eu fui muito mal com essa pessoa, eu fui, enfim, você realmente pisou na bola, vamos assim colocar. Só que o que acontece? Essa raiz, né, essa verdade, ela mostra um limite. Quando o outro recebe a informação do que falamos, a forma como ele interpreta as nossas ações, o que ele escolhe fazer com aquilo que compartilhamos ou fazemos, ou o que vê de nós, recebe de nós, não está no nosso controle de saber como que a pessoa vai usar daquela ferramenta, se vai usar para nos atacar, se vai usar para nos fortalecer ou para nos ajudar, enfim. Então, coisas que não estão no nosso controle já nos alerta de que está além do nosso limite. Então, pensando no contexto da música, quando chega ali naquela parte onde ele está sendo agredido, né, significa que ele passou da própria linha, então, ou seja, daquele próprio limite. Então, eu vou trazer de novo aquele exemplo que eu estava mencionando, de que ele usa, né, daquela provocação sendo aplicada ali no ambiente, onde, poxa, eu não fiz essas coisas que você está falando, e isso me causou muita raiva e eu vou aí te mostrar realmente que não é assim que vai ficar as coisas. Então, ou seja, ele mesmo ultrapassou essa linha. Então, aquela ruptura que eu estava falando, que ela acontece quando você não fortalece essas linhas imaginárias, o que na verdade causa o enfraquecimento disso? As mágoas, o medo, a raiva, a frustração. Então, a tua intolerância de lidar com algumas dessas ou mais emoções diante de situações que você não controla, e o exemplo da música são coisas que fugiu do controle dele, de verdades não ditas. Então essas emoções suas, elas vão enfraquecer a sua linha, fazendo você ultrapassar ou o outro de fato ultrapassar esta linha imaginária. Então é interessante colocar aqui que quando você vê essa provocação, esse algo, né, esse algo que pode ser qualquer coisa, que realmente te causa essa série de emoções desagradáveis, já denuncia que realmente alguma coisa está perto ali da tua linha. Então, não queremos que você exploda. Então, uma ferramenta importantíssima de se fazer é um questionamento. Isso da qual eu estou disposto a fazer me enfraquece ou me fortalece? E para justificar esse questionamento, vamos para mais um trecho da música onde diz exatamente o seguinte: se você está me jogando para os leões, você deve saber que eu não tenho medo de morrer. Eu não retiraria uma coisa que fiz, uma palavra que disse, mas eu vou fazer você desejar ter retirado. Então veja, depois ele reforça: você está ultrapassando os meus limites. Tudo bem, a pessoa ultrapassou, mas depois disso, quem constantemente foi ultrapassando os limites foi a própria pessoa, ou seja, foi ele. Porque ele passou da linha e ele passou a ser agredido, ele passou a alimentar nele uma sensação de vingança, uma sensação de provar que tá certo, uma sensação de querer consertar coisas que às vezes nem vai ter conserto. É mais sobre ele refletir de como que ele lida com as pessoas falando coisas que não são verdades. Então, nem sempre você falar a verdade vai contribuir para que o outro tire da visão dele aquela primeira concepção que ele teve da situação. Então isso é muito importante de questionar. Poxa, isso que eu estou me propondo, realmente eu consigo controlar? Esse esforço que eu vou me dedicar, vale a pena? Vai me enfraquecer? Porque no caso do clipe nós vemos um sentimento que vai enfraquecendo a pessoa. E quantos casos nós vemos aí, né? Tanto ilustrado na vida real, nos filmes, né? Na arte, tá aí para nos mostrar. A música, por exemplo, é um
excelente instrumento para usar de exemplo, do quanto pessoas muitas vezes se machucam mais ainda por conta de que escolheram sair ali daquela linha imaginária, achando que ali tinha um propósito maior fora de consertar as coisas, quando na verdade você só está adoecendo mais e mais. Então, uma coisa é esse julgamento, né, que existe externamente e é necessário muitas vezes perguntar o porquê que temos medo dele, né? Por que essa necessidade de provar que você tá certo ou provar quem tá errado? Então, essa necessidade muitas vezes de se defender, ela encontra aí uma contradição, porque eu vou para me defender, mas eu acabo me machucando nessa necessidade de me defender. Então, veja o quanto realmente você entre ficar dentro da linha, desses limites, você acaba ou ficando fora, ou pior, ali literalmente em cima da corda bamba, vamos assim dizer. Você não tá nem dentro nem fora, você tá ali numa constante instabilidade. E tudo isso afeta não só o seu emocional, mas vai afetar todos os outros setores da sua vida. Eu gosto de dizer que uma pessoa sem limites é uma pessoa que realmente está vulnerável a muitas coisas e na maioria das vezes a perdas, né? Perdas do controle da própria vida, perda do controle emocional, adoecimento. Então, realmente é uma coisa que as pessoas precisam quebrar os preconceitos de que ter limites e você impor isso para que o outro respeite, e ele respeitando ou não, você deve ser a primeira pessoa a escolher respeitar. É algo realmente de se questionar e aderir aí todos os dias. Porque o primeiro mito é que limites não limita ninguém. O limites expande as pessoas. Porque numa situação que você reconhece seus limites, você simplesmente pode passar a não dar mais importância para aquilo, realmente virar a página e recomeçar do zero, seja lá o que aconteceu, né? Mas vamos para outros mitos agora, que eu acho extremamente importante você saber que existem coisas lá, talvez do seu passado, que possam contribuir para esta relação um pouco conturbada ou dificultosa com a construção dos seus limites ou respeitá-los. Existem 3 motivos líderes na hora de uma pessoa dizer para mim que tem dificuldade de lidar com esses limites. O primeiro é de ser interpretado como egoísta. Ah, Bia, mas se eu pensar só em mim, eu não vou estar sendo egoísta? Não. Egoísta é quando o outro espera que eu tenho que agir de uma forma que o agrade o tempo todo e vice-versa. Então, quando eu coloco para o outro aquilo que é para o meu bem-estar, eu também estou contribuindo para o bem-estar dele, porque se eu não saio do meu limite, se eu não explodo, automaticamente eu não corro o risco de machucar alguém, de expor alguma coisa que realmente vai sair do controle. Então, veja que não tem nada de egoísta nisso, muito pelo contrário. Você está olhando para si, cuidando de si, você cuida automaticamente daqueles que têm contato com você. Então, o primeiro mito é esse, não tem nada a ver com ser egoísta. O seguinte é o sobre ser limitado. Então, existe uma diferença muito grande entre ser uma pessoa que tem limites e uma pessoa limitada. Quando eu afirmo para mim, eu sou uma pessoa que tenho limites, eu digo para o meu cérebro, eu tenho capacidades que vão até determinado ponto, certo? Ou tenho tantas tolerâncias que vão até determinado ponto. Agora, se eu digo eu sou uma pessoa limitada, se eu vejo realmente a construção de limites como algo que me limita, realmente eu me vejo como se fosse dentro de uma caixa fechada e dali eu não saio. E não é essa a ideia, tá? E o terceiro ponto é o afastamento. A pessoa muitas vezes tem medo de se sentir isolada, de ser excluída dos grupos, quando ela estabelecer coisas que ela gosta ou não gosta. Muito pelo contrário, você tende muitas vezes a atrair mais pessoas que te respeitam, que te enxergam e realmente vai afastar, mas afastar o que eu diria de coisas boas, né? Ou melhor, coisas ruins. Se torna bom afastar aquilo que é ruim, que são aquelas pessoas que não vão respeitar os seus limites, que não enxergam você do jeito que é, que só se aproximam justamente por saber que podem entrar ali no seu terreno e fazer muito bem o que elas querem contigo. Então, tudo isso é bem grave se for parar para pensar. Então, esses 3 pontos aí acabam dificultando a construção de limites e agora eu tô te mostrando o porquê que você não deveria olhar por este lado. Mas, Bia, o que contribuiu para eu olhar por essas 3 lentes que você acabou de falar? Porque sim, eu pensava que eu seria egoísta, que me afastaria das pessoas, ou que as pessoas se afastariam de mim por completo, e que eu seria realmente essa pessoa limitada, e não alguém que tem limites, né? É interessante que, geralmente, isso vem de um histórico familiar, de uma pessoa que ela
construiu, né, se construiu no ambiente, cresceu, onde conflitos eram muito constantes e por ser desagradável essa pessoa passa a evitar conflitos. Então, muitas vezes, se posicionar, falar sobre limites, sobre os nossos próprios limites, é realmente ter um posicionamento que pode gerar um conflito com o outro. Mas quando o outro não sabe respeitar os meus próprios limites, isso diz mais sobre o outro do que sobre mim. Então, muitas vezes, o medo de conflito, o medo da rejeição, problemas de autoestima, falta de autoconhecimento e necessidade de agradar o outro são as principais causas para levar alguém a ter uma visão tão distorcida e negativa sobre limites. Então, guarda bem isso, porque eu tenho certeza que se você se identificou com alguma dessas dores, isso pode não só estar afetando a construção dos limites, mas muitas outras coisas também. E pode ser que nesse momento você esteja pensando, Bia, falando, ouvindo, na teoria as coisas são sempre muito bonitas, até inspira, mas não é tão fácil colocar na prática. E realmente eu vou te dizer que não é fácil, mas é mais difícil agir exatamente como a música nos coloca ali, alimentando tudo aquilo que te enfraquece, achando que você está sendo mais forte, quando na verdade você não está. Então, em uma guerra, quando você é atacado, você não deve responder com outro ataque para você ganhar. Você precisa estabelecer estratégias que reforçam a sua proteção. Então, aquele exemplo da linha que eu trouxe aqui durante a análise de hoje é exatamente isso que eu estou dizendo. O outro vai me atacar, mesmo que ele abra aqui uma margem que possa realmente me afetar, na medida que eu trabalho em mim tudo aquilo que poderia me enfraquecer e automaticamente a minha linha, isso aqui automaticamente vai ser reconstruído e automaticamente me colocando como mais forte. Então veja, você sair e ficar aqui lutando, esgotando-se, achando que você vai controlar aquilo que você não controla, que é o outro e qualquer coisa que acontece fora realmente da sua zona aqui, realmente isso é o mais difícil. Então, quando você criar essa consciência, virar essa chave e entender que fazer um trabalho muito mais interno, pode ser difícil no começo, mas que vai se tornar mais fácil com o tempo, é aí que está a resposta. Então, fortaleça as suas linhas imaginárias. É isso que eu e esta banda hoje, com esta música maravilhosa, temos para dizer para você. O que você achou da análise musical de hoje? Deixa aqui nos comentários, lembrando de que eu sempre estou dando uma olhadinha e as sugestões de vocês podem se tornar a próxima análise aqui do canal. Você pode, por favor, curtir o vídeo para me ajudar, se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas que possam se interessar por este mesmo conteúdo, ok? Um beijo da Bia e até a próxima!